Olá a todos, me chamo Carlos Henrique. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as leveduras, certo? Então, assim, o nome científico da levedura é Saccharomyces cerevisiae. E as leveduras, né, elas são tipos de fungos, elas são organismos unicelulares que não fazem fotossíntese. E, de modo geral, elas se reproduzem de modo assexuado, certo? E esses micro-organismos se multiplicam rapidamente e realizam respiração anaeróbica ou fermentação, sendo muito utilizados na produção de pães, bebidas, né, no geral. E deixa eu passar aqui. E temos aqui a importância. As leveduras, né, elas são usadas por algumas pessoas em benefício da saúde. Elas têm alto valor proteico e são ricas em vitaminas do complexo B. Além disso, possuem efeito importante no aparelho digestório, ajudando no funcionamento dos intestinos e exercem um papel também na defesa do organismo contra agentes patogênicos. E nesses últimos anos, né, as leveduras têm sido utilizadas na dieta de bovinos de corte, promovendo melhorias no desempenho animal, né, devido à maximização, né, da eficiência, né, da fermentação ruminal, certo? Temos aqui, né, as particularidades, né, limitações quanto ao seu uso na alimentação animal. As leveduras, né, elas sejam um micro-organismo, né, no qual se efetuam diversos estudos da fisiologia da célula, bem como a produção de proteínas, né, e de fatores de crescimento, e passíveis, né, de serem utilizados tanto na alimentação animal, né, quanto também na alimentação humana. E algumas leveduras, elas são capazes de tolerar elevados níveis de álcools e ácidos orgânicos, pelo que são frequentemente, né, a causa da contaminação de produtos alimentares, especialmente, né, os enlatados e os sumos. Mais do que eu posso falar aqui, que nesse último ponto, né, algumas espécies de leveduras podem ser, né, patogênicas, né, a plantas, e não só plantas, como também ao homem e animais, como agentes, né, de fermentação que prejudicam a conservação de frutos e de sucos vegetais, certo? Passando aqui para o próximo, temos aqui a questão dos subprodutos, certo? Alguns de seus subprodutos, né, eles podem ser produtos naturais, bebidas e alimentos, né, onde são elaborados por processos fermentativos. As leveduras, elas são organismos, né, anaeróbicos facultativos. Isso significa dizer, né, que elas podem realizar a respiração, né, na presença de oxigênio, né, que são chamadas aeróbica, ou na sua ausência, que no caso são as anaeróbicas. Quando o oxigênio, normalmente, né, quando o oxigênio está ausente e pode acontecer a fermentação. E através dessa fermentação, as leveduras elas quebram a molécula de glicose, né, para produzir energia para a sua célula. E nesse processo é formado o gás carbônico e álcool, favorecendo então a produção, né, de produtos como pães e bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. E também em relação à fabricação de pães, o fermento biológico ela contém essas leveduras, né, que durante o processo de fermentação elas vão liberar um gás carbônico e esse gás, né, vai fazer a massa aumentar de volume. Esses alimentos elas são melhorados em sabor, né, textura, aroma e em alguns casos elevar a digestibilidade, né, e prover benefícios à saúde. Para vegetarianos, esses alimentos servem como um palatável e substituto também da proteína de origem animal. Passando aqui para o próximo slide, temos aqui, né, a composição química, né, de acordo com a forma de fornecimento. E temos aqui a proteína, né, que são derivadas das leveduras. É uma fonte não convencional, né, alternativa, podendo substituir proteínas convencionais de alto custo. A levedura cervejeira, né, e seu excedente de produção apresentam significativo caráter proteico, que pode ser entre 40% e 58%. Com a presença de... Por cento? Ah, é por cento, desculpa, pessoal. É que tá meio pequeno aqui, eu não consegui entender. Com a presença de aminoácidos, né, que são essenciais, como lisina, né, ácido glutâmico, alanina, histidina, carboidratos, sais minerais e vitaminas também, né, do complexo B. A levedura natural, né, tanto a levedura natural quanto a levedura rompida mecanicamente e a levedura autolisada modificadamente apresentam, né, composição bastante próximas em relação ao teor de proteínas, variando de 40,8
a 43,75%. E os lipídios totais entre 0,8% e 2,2%, né? E umidade entre 0,06% e 0,09%. E o elevado teor de cinzas apresentado pela lã pode ser justificado pelo fato de que na autólise modificada, né, utilizando o NaCl como agente plasmolizante, resultando em uma quantidade maior de cinzas em relação às demais amostras. Então, assim, é demonstrado, né, por essa tabela que ocorreu uma diminuição no teor de carboidratos, né, com a autólise modificada, sendo 44,61%, 51,52% e 53,67% para a levedura submetida à autólise modificada. Levedura, né? A autólise modificada no caso, a sigla LAM, certo? Levedura também rompida mecanicamente e levedura natural, respectivamente. Os carboidratos constituem cerca de 45 a 55% do peso seco da levedura, sendo representados em média por 33% de trealose, não sei como é que fala, desculpe, 27% de glucanas, 20% de mananas e 12% de glicogênio. A partir desses resultados, né, obtidos, é observado que essa levedura cervejeira apresenta significativo caráter proteico, podendo ser utilizada, né, na alimentação humana e animal, em sua forma íntegra ou de derivados de levedura, tanto para o enriquecimento nutritivo e funcional também, né, como um coadjuvante de produção de alimentos, certo? Temos aqui o efeito, né, do uso de leveduras, né, para ruminantes. E temos aqui, né, esses 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, certo? Temos aqui, né, os aditivos, né, que são definidos como substâncias, né, que intencionalmente são adicionados aos alimentos com a finalidade de conservar, intensificar ou até modificar suas propriedades, desde que não prejudiquem o seu valor nutritivo. Isso é um ponto muito importante. E essas substâncias agem controlando o metabolismo, né, aumentando a eficácia da utilização desses alimentos, sempre proporcionando, né, um aumento do desempenho produtivo dos animais. Então, é sempre focado nisso. E o efeito, né, dessas leveduras para os ruminantes se dá pela modificação do ambiente ruminal, conforme esses 3 pontos que eu vou falar, né? Temos aqui, né, os fatores estimulatórios, né, para microfloral ruminal, que quando presentes, né, no rumen, as leveduras produzem fatores estimulatórios, né, que aumentam a atividade e o crescimento das bactérias ruminais, né, principalmente das desculpa, gente, é uma palavra um pouco difícil para mim. Celulolíticas. Você me perco, desculpe. Nessa condição, né, ocorre aumento da taxa de degradação ruminal e da digestibilidade da fibra, certo? Tanto quanto a maximização da utilização da amônia e maior fluxo também, né, da proteína microbiana para o duodeno. E temos aqui esse segundo ponto, que é sobre o controle do pH ruminal e o fornecimento, né, de ácidos dicarboxílicos, né, pelas leveduras, principalmente o ácido málico, favorece, né, o crescimento e a atividade das bactérias utilizadas de ácido lático, prevenindo as flutuações de pH ruminal. E temos aqui, né, por último, esse terceiro ponto, que é a diminuição da concentração de oxigênio no rumen. E apesar, né, de ser considerado totalmente anaeróbico, né, o rumen contém entre 0,5% a 1%, né, de oxigênio. E normalmente é tóxico, né, para alguns micro-organismos anaeróbicos. E também, né, reduz a adesão da fibra, né, normalmente para algumas bactérias como celulolíticas. E as leveduras, né, apresentam grande afinidade por oxigênio e quando presentes no rumen, elas estimulam, né, o crescimento dos micro-organismos anaeróbicos pela remoção, né, rápida e eficiente do oxigênio do ambiente ruminal. E a absorção, né, do oxigênio que entra no ambiente ruminal representa o segundo mecanismo de ação de leveduras. E temos aqui, né, em conclusão, a soma desses fatores contribui para o maior consumo e melhor aproveitamento da dieta pelos animais, uma vez que ocorre aumento da eficácia da utilização de energia e dos nutrientes no rumen,
E isso tem impacto positivo no metabolismo do animal e determina melhores resultados em desempenho produtivo, certo? E essas aqui são as referências.